descansando muito também, entende muito de descanso? Esse ser humano que está aqui do meu lado. E ele veio hoje para cá para falar com a gente sobre pedras. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha várias. São várias pedras que você São fala. algumas. Então vamos fazer o seguinte, meu diretor. Roda o VT pra gente. Pausa pro story. Muitos meses depois... Uma eternidade depois... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Vamos já. Tá, já falei. Nós precisamos nos atentar à funcionalidade vezes estética. Então, mármore e granito, na verdade, são duas pedras de origem, aí da natureza. Então, são duas pedras naturais e que nós precisamos ter uma diferença porque cada uma é feita, e eu não vou entrar nesse quesito aqui, ela é produzida de alguma forma e para isso, pode ser utilizada de formas diferentes também. Então, nossa primeira pedra a ser utilizada, a que a gente vai falar aqui, é o granito. O granito é conhecido, bastante aí. E nós temos uma propriedade pela sua formação morfológica, ou seja, como ela é produzida na natureza. O granito é uma pedra um pouquinho mais dura, mais resistente do que o mármore. Então só aí a gente já tem funcionalidade diferente entre essas duas pedras. Além dele ser um pouquinho mais duro, eu esqueci. O granito, então, além dele ser um pouquinho mais duro, ele também tem a sua funcionalidade diferente. Ele pode ser aplicado em locais diferentes do que o mármore. Por que isso? Por exemplo, o mármore, ele é também de origem da natureza, mas ele já é uma pedra um pouquinho mais mole e mais porosa. Então eu tenho uma pedra resistente, mais dura, e eu tenho uma outra pedra um pouquinho mais molinha, e mais porosa. Então ela parece uma esponja, digamos assim, para entenderem. Eu posso então utilizar um mármore na bancada de uma pia? Não! Por quê? Porque ela vai absorver a gordura, ela vai absorver as tonalidades dos alimentos. Por exemplo, se um shoyu cair em uma pedra branca como essa, que é o mármore, como ele é poroso, ele vai com o tempo ficar aquelas manchas escuras. Diferentemente do granito, que é uma pedra mais dura, mais resistente e não tem problema nenhum com mancha. Não estou fazendo aqui uma diferença entre cor de pedra, porque essa aqui é preta e a outra é branca. Não é isso. É exatamente pelas funções, pelas propriedades que cada pedra tem. Então, o mármore sendo um pouquinho mais mole, ele vai ficar mais manchado, O granito, não. Então só aí já é uma grande diferença na utilização de um material para outro. Bancada, por exemplo, de cozinha. Bancada, por exemplo, de banheiro. Posso usar mármore? Pode. Por quê? Ali você não usa tantos produtos assim com tonalidades. É claro que se eu for usar alguma coisa, mais química, tipo esmalte, não sei, produto de cabelo, algo que tem alguma tonalidade, a gente tem que tomar cuidado porque o mármore ele é mais sensível, digamos assim, do que um granito, mas ele pode ser utilizado devido à sua função não ter tantas atividades como em uma cozinha. Então mármore pode ser utilizado sim em uma bancada de banheiro. Agora cozinha é aconselhável usar o granito. O mármore, como ele é uma pedra mais molinha, ele era ótimo para, por exemplo, fazer esculturas. Então lá historicamente, essas esculturas renascentistas, todas brancas, é feita exatamente com esse mármore branco, porque ele tem essa propriedade mesmo de ser algo mais maleável e a gente conseguir esculpir, certo? Corta.
ganhando cada vez espaço no mercado brasileiro. É uma pedra importada, então isso faz com que o seu valor seja um pouquinho maior do que essas pedras mais comuns, né, que a gente é acostumado a ver em bancada, mas essas suas propriedades são muito interessantes. É ultra compacto, então ele tem várias texturas. É uma pedra sintética. O que seria uma pedra sintética? Ela é produzida. Ela, se eu não me engano, são mais de 30, cerca de 30 minerais compactados para produzir uma peça. Então, os desenhos dos veios, né, tonalidades, tudo isso é feito, é gerado, né, pela tecnologia. Então, não é uma coisa feita, extraída da natureza, né, totalmente natural, como um mármore Carrara, por exemplo, que é aquele todo branquinho. Editor, coloca aí, ó, todo branquinho, pintadinho de preto. Ultra compacto, o legal dele é que, por ser uma pedra produzida, então ele tem propriedades que uma natural não vai ter. Primeiro, a primeira propriedade a gente observar. Olha a espessura dessa pedra, que é ultra compacto. Olha a espessura mínima que uma natural vem. Então só aí a gente já tem uma diferença grotesca e gigante. Por que isso? As pedras naturais, o mínimo que ela vem é de 2,5 centímetros. Então é uma pedra grossa, pesada. Os ultra compactos, que é essa pedrinha aqui, não. Ela pode ser fininha, né? Então eu posso ter ela, por exemplo, de 0,5 centímetro, 1 centímetro, para bancada, por exemplo, que ela é um pouquinho resistente. Mas acredite se quiser, eu tenho uma pedra que ela pode chegar até 2 a 3 milímetros. Ou seja, revestir agora um móvel, né, uma porta, é possível com uma pedra. Outra coisa legal da característica do ultra compacto é que ele aceita calor. Então, eu posso revestir uma churrasqueira com essa pedra? Pode. Eu posso revestir uma churrasqueira dentro com essa pedra? Pode. Então, ela não vai rachar, ela não vai quebrar em hipótese alguma, porque no meio do seu processo, né, de fabricação, o ultra compacto, ele sofre uma pressão, ele sofre uma temperatura de até 700 graus Celsius. Então é temperatura pra caramba e aguenta muita coisa. Então o fogo aí da sua churrasqueira pode, né, tá ali do lado, que não vai causar dano nenhum para essa pedra. E a outra propriedade muito legal do ultra compacto é que ele não risca. Então eu posso pegar algum objeto pontiagudo. Espera aí que eu vou pegar só um minutinho. Eu posso pegar um objeto pontiagudo, uma chave, uma faca, por exemplo, e riscar ele, que ele não vai riscar. Ele fica intacto. Ou seja, na sua bancada de cozinha, você pode cortar em cima da bancada? Pode. Vai ficar aqueles cortezinhos que, por exemplo, geralmente tábua de madeira, né, com a faca ali, faz com o tempo? Não. Ela aceita então temperatura, ela é fininha e ela também não risca, né? Existe até alguns testes aí na internet de passar uma chave de fenda, ela sai faísca, mas não risca. Então é uma pedra também super bacana para ser utilizada além dessas naturais. Gostou, Raquel? Gostou das dicas de hoje? Tem alguma dúvida? Me conta aí, o que você precisa saber? Ai, gente, eu amei essa pedra aí, viu, sintética, ela simplesmente entrega tudo, Matheus. Que é isso? Que pedra maravilhosa é essa? A minha dúvida principal é com relação a essa pedra mesmo, A ultra compacta, essa por último. Essa última que você mostrou. Gente, ela faz tudo, é isso mesmo? É mais ou menos isso. Ela é bem legal. Ultra compacto, como eu disse, ela é uma pedra sintética, né? E o que é isso, Raquel? É uma pedra feita, uma pedra produzida em fábrica. Não é aquelas que a gente vai com dinamite, né? Lá, tira o bloco, extrai o bloco, vem fatiando. Então, ela não é uma pedra natural. Por isso, tantas propriedades, né, que a gente tem aí nela, que ela aguenta tanta coisa. Matheus, você tá falando e eu só consigo lembrar numa coisa. Do meu cabelo? Não, no Minecraft que eu tava te falando. Eu entendo tudo de pedras, mas é do joguinho, meu filho. Achei que era o cabelo que tava me Eu sou uma zoando super aqui que eu... construtora, mas o cabelo realmente... Hoje eu tá pintei. arrumado, né? O que aconteceu? O que Pra aconteceu na gravação? balancear um pouquinho, né, o cabelo de doido na matéria, e agora tá mais
Você Alinhando. esqueceu do seu mau remédio no dia da gravação, foi isso? Na verdade, eu não tem nem onde é que a minha cabeça tava. E o tempinho aí. É o Brincadeira. pós-Covid, tudo a gente joga na conta agora. Brincadeira, no pós-Covid. gente. Pronto, Tava. tá tudo certo. É, Agora, Matheus, essa pedra ultra compacta que fala, ultra compacto. não é uma pedra tão acessível também, economicamente falando, Esse é né? o problema. No Brasil, ela não é muito acessível, porque fora, né, é super comum a gente ter a ultra compacto aplicada. O que acontece? Ela é uma pedra de origem italiana. Então, só aí a gente já tem um custo para trazer para o Brasil. E como ela é uma pedra, né, sintética, então tem várias propriedades, aceita temperatura, aceita a espessura dela, o que é muito legal. A gente, por exemplo, como design, ama fazer mistura de material. Então, por exemplo, agora é possível, sabe essas cozinhas lindas que a gente vê na internet, que é toda revestida, parece que é um bloco esculpido, toda revestida em pedra, sem ter a bancada, pedra e madeira? É possível com ultra compacto. O mármore também é possível, mas aí fica um móvel pesado, literalmente, né? Então, devido a todas essas propriedades do ultra compacto, ela, ainda que no Brasil, é uma pedra de alto padrão, é um revestimento de alto padrão. Então, o custo dela tem sido, né, tem vindo aí sofrendo uma diminuição, mas ainda tem um custinho um pouquinho elevado. E essas outras pedras que você mostrou, o granito e o mármore, é possível fazer misturas de pedra numa cozinha, por exemplo, num espaço, ou não fica legal? Na verdade, tudo é possível. Tudo a gente pode testar e a gente pode, né, tentar. O que eu falo até no começo da matéria, a gente tem que se atentar muito à estética vezes a funcionalidade. O que é funcionalidade? É onde eu vou aplicar essa pedra, como eu vou utilizar essa pedra, respeitando as propriedades dela. Então, na matéria toda, o que eu quis dizer? O mármore é lindo, inclusive, você estava comentando, né, que ele por exemplo, uma bancada da cozinha Já toda não em mármore. dá, né? Mancha muito fácil, linda, é lindo, é mas- maravilhoso. Só que daqui uns anos, daqui um tempinho, você vai sofrer com ele manchando. Então aí, eu tenho uma cozinha estética maravilhosa no começo, linda, mas como eu usei a pedra na função errada, pelas propriedades de absorver, ela vai ficar manchada. Então você vai ficar chateada no final de ver essa bancada com aquelas manchas, Então, sabe? senhoras e senhores, não façam isso em casa. Não É. coloquem o mármore na cozinha de preferência ou coloquem num lugar onde você sabe que não vai sujar muito, né? Exatamente. Por exemplo, você pode colocar, respondendo sua pergunta, você pode colocar o granito na bancada, que é onde a gente manipula mesmo os alimentos, e naquela bancada de refeição rápida, geralmente com banqueta ou com cadeira, sabe? Tipo essas penínsulas que esses balcões que a gente puxa na cozinha, lá como é para comer, né? A bancada ali é mais pra cozinha mesmo, a gente pode colocar um mármore, não tem problema nenhum. Olha aí, bacana. Dá pra misturar então as coisas. Dá, claro que dá. Dá sim. Muito bom, Matheus. Eu brinquei aqui no começo, né? No meio do caminho tinha uma pedra e tal, e eu queria saber o seguinte, já estou curiosa, porque eu estou ouvindo dizer que a gente vai ter uma segunda temporada aí de Matheus Decora. E eu queria saber se a gente pode contar alguma coisa pro pessoal em casa ou não pode ainda. Pode, claro que pode. A gente vai dar uma pausazinha, né? Já tô nos finalmentezinhos aí dessa temporada agora. E pra segunda, a gente pode esperar uma participação especial do público. Mas eu tô sabendo que a gente vai reformar um lugar aí. Pode contar? Eu tô contando demais? A gente vai reformar uma casa, é isso? Vamos reformar uma casa do zero. E aí vocês vão acompanhar tudo isso que vem sido falado aqui, né, Matheus? Quadro a quadro. Toda semana a gente traz um aspecto diferente do design dentro de um espaço, de um ambiente. Tudo isso a gente vai observar durante essa reforma. A gente Sim. vai acompanhar do zero. Sim. Tudinho. Colocar a mão na massa. Agora sim, eu vou precisar de um... como é que é o nome? De um avental. Jaqueline, me ajuda aí, ó, que eu vou colocar essa pessoa aqui com o avental, que agora você vai pintar. Eu vou ter que ir junto? Óbvio. Mas eu achei que eu ia ficar só de linda, bonita, só olhando você Outro trabalhar. dia você não filho. queria pintar? Vamos pintar a parede. Vamos, tá bom, vou te Então- ajudar a pintar, então. Ele é esperto, vai me botar pra trabalhar, eu vou ganhar a mais com isso? Vou ganhar insalubridade, produção, ou é de graça isso aí? Agora eu fiquei com a pulga aqui atrás da orelha. Vai ganhar aprendizado de técnicas de pintura, olha aí, ó. Aprendizado de técnica de pintura. Paga boleto com isso?
Deve pegar, né? Você virar pintora. Eu sou ótima em reformas, viu? Eu já te disse, né, que eu faço as melhores casas no Minecraft, né? Te disse. Já, Então falou. pronto. Então é isso. Eu tá sou tudo péssimo com coisas assim, vai dar, acho que muito... Eric, fica atento, viu, nas edições, porque vai dar muita... certo. Vai dar muito erro de gravação pro Eric poder Ixi, brincar à vai, vontade. vai. Agora eu quero saber, Matheus, o que você tá preparando aí e aprontando pra próxima semana? Semana que vem a gente vai visitar uma marmoraria. Então a gente vai continuar falando aí de pedras, mas agora a gente vai ver um pouquinho na prática como a sua bancada, por exemplo, é feita. E mostrar também algumas curiosidades a mais do ultra compacto, por exemplo. O tamanho dele é gigante, Raquel, é uma pedra de 3,20. Uau! Dá pra fazer uma casa pra mim, quase. O bom dela é porque dá pra revestir uma parede sem emenda. Olha Esse que é legal. legal. Muito bacana, Sem muito nenhuma bom. emenda. Muito e aí bom, vem então. do teto ao chão. Muito legal. Então a gente vai aprender a gente vai ter algumas curiosidades do ultra compacto, das pedras ainda naturais, e ver corte, montagem, né? Como que a gente cola uma pedrinha na outra. E aí esse mundo das pedras agora.